Ela entrou na cela com os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos trêmulas ainda segurando o papel amassado da sentença. O juiz havia sido implacável, 16 anos por tentativa de homicídio qualificado. As grades fecharam atrás dela com um estrondo que ecoou como um selo sobre seu destino. Mas ali, entre aquelas paredes frias, algo começou a mudar. Não por ela, mas por um Deus que já a esperava há muito tempo. Na primeira noite, o desespero a levou a se encolher no canto do beliche, abraçando os joelhos como se pudesse se proteger do próprio passado. Foi quando ouviu. Não era um barulho qualquer, mas um canto suave, quase um sussurro vindo do outro lado do corredor. Uma irmã, recém-chegada como ela, entoava com voz quebrada: Senhor, tem piedade de mim, pecador. A melodia era simples, mas as palavras perfuraram seu coração como uma flecha. Quem é esse Deus que tem piedade de assassinos? Pensou, enquanto lágrimas quentes escorriam sem controle. No dia seguinte, durante a hora do sol, uma irmã de cabelo grisalho e mãos calejadas se aproximou. Não com palavras de julgamento, mas com um pão partido e um copo de água. O Senhor sabe que você está aqui, minha filha, disse, enquanto lhe estendia a refeição. Ele não te abandonou. Nunca abandonou. A mulher engoliu em seco. Como poderia aquele Deus que ela tentará matar ao planejar a morte de outro, ainda se importar com ela? Mas a paz nos olhos daquela irmã era inegável. Algo nela brilhava, mesmo ali, no meio da escuridão. As semanas passaram, e o que começou como curiosidade se tornou uma sede insaciável. Toda vez que as irmãs se reuniam para orar, ela ficava à espreita, ouvindo os testemunhos. Eu era adicta, mas Jesus me libertou. Minha família me rejeitou, mas Deus me deu uma nova. Eu matei, mas Ele me perdoou. Cada palavra era um golpe em suas desculpas. Até que uma noite, depois de um sonho perturbador onde revivia o dia em que armara a emboscada contra você, ela caiu de joelhos no chão úmido da cela. Deus, se tu existes, me mostra que não estou perdida, sussurrou entre soluços. E ele respondeu, não com trovoadas ou visões, mas com a visita inesperada de uma irmã que anos antes, também havia sido condenada por crime violento. Eu conheço esse vazio, disse, sentando-se ao seu lado no beliche. Pensei que nunca mais veria a luz. Mas Deus não olha para o que fizemos. Ele olha para o que Cristo fez por nós. Ela contou como, na solidão da prisão, havia encontrado as Escrituras. Como um versículo, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, Isaías 1h18, a havia quebrantado. Você não precisa carregar essa culpa sozinha, disse, colocando a mão sobre a dela. Deus já carregou na cruz. Foi então que ela entendeu. Não era sobre merecer. Era sobre graça. Uma graça tão grande que alcançava até o fundo de uma cela, até o coração de quem planejara o mal naquela noite. Ela orou pela primeira vez não por medo, mas por fé. Senhor, eu não sei como te servir, mas quero te conhecer. Perdoa-me. Muda-me. E algo dentro dela se quebrou não de dor, mas de alívio. Os dias seguintes foram de luta. As memórias do ódio que a consumira voltavam como ondas, mas agora ela tinha um refúgio, a palavra. Uma irmã lhe emprestou uma Bíblia surrada, com páginas marcadas por lágrimas de outras detentas. Ela devorava os salmos, se apegava às promessas, repetia para si mesma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8h31. Às vezes o desânimo vinha, e ela se perguntava se realmente poderia ser perdão para alguém como ela. Mas então lembrava das irmãs ao seu redor, mulheres que, como ela, haviam sido transformadas pelo mesmo poder. Um domingo, durante o culto na capela da prisão, o pregador falou sobre o filho pródigo. Ele voltou sujo, cheirando a porcos, com a roupa rasgada, e o pai correu para abraçá-lo. Ela sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o apelo foi feito, não hesitou. Levantou-se, trêmula, e caminhou até a frente. Não havia música alta nem emocionantes, apenas o silêncio reverente de quem sabe que está presenciando um milagre. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, disse com a voz falhando. E ali, entre lágrimas e aleluias abafadas, ela nasceu de novo. A mudança não foi instantânea. Ainda havia noites de insônia, onde o passado a assombrava. Mas agora ela tinha uma arma, a oração. Aprendeu a clamar como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. E Deus respondia, às vezes com uma paz inexplicável, outras com uma irmã que chegava na hora certa com um abraço ou um versículo. Com o tempo, ela começou a compartilhar sua história. Não com orgulho, mas com gratidão.
Se Deus pode me salvar, pode salvar qualquer um, dizia as novas detentas, que a olhavam com olhos cheios de desespero igual ao que ela já tivera. Ela falava do perdão que receberá, da paz que agora habitava nela, do amor que a fazia chorar só de pensar. E muitas, ao ouvirem, também se ajoelhavam quebrantadas. Um dia, depois de anos de comportamento exemplar e de um processo de progressão de pena, ela recebeu a notícia: seria solta. O coração bateu forte. O mundo lá fora era o mesmo onde ela havia semeado o ódio. Mas agora ela carregava algo diferente, uma missão. Antes de sair, uma irmã lhe deu um pequeno Novo Testamento. Leve a palavra contigo. O mundo vai te testar, mas Deus já te venceu. Ela saiu pelos portões com a cabeça erguida, não por soberba, mas por saber em quem confiava. O primeiro lugar que procurou não foi um bar ou uma rua escura, mas a igreja. Não qualquer igreja, aquela onde você, a pessoa que ela tentará matar, servia a Deus. Não por acaso. Ela sabia que ali encontraria não apenas a verdade, mas a prova viva de que Deus transforma vidas. Ao entrar, viu você no meio dos irmãos, cantando com os olhos fechados, as mãos levantadas. O peito doeu. Como poderia aquele homem que ela quisera ver morto estar ali em paz, louvando ao mesmo Deus que agora a salvara? Ela se escondeu no fundo, ouvindo a pregação sobre o amor que cobre multidão de pecados. E quando o culto terminou, aproximou-se trêmula. Você a reconheceu imediatamente. Não pela mulher endurecida que a havia perseguido, mas pelos olhos, agora cheios de uma luz que não estava ali antes. Eu vim pedir perdão, disse, com a voz embargada, e para te dizer que Deus me salvou. Ele usou até a minha maldade para me trazer para si. Você a olhou, e em vez de raiva, sentiu apenas a confirmação de que Deus era maior que qualquer plano do inimigo. Abraçou-a, e ali, entre lágrimas de ambos, houve um milagre maior que a cura de qualquer doença, a restauração de uma alma. Hoje ela está entre nós. Não como uma ex-detenta, mas como uma irmã em Cristo. Não como uma mulher marcada pelo passado, mas como um testemunho vivo de que onde abundou o pecado superabundou a graça. Romanos 5:20. Ela ora com fervor, canta com gratidão, serve com humildade. E toda vez que conta sua história, os irmãos choram não por pena, mas por verem mais uma vez que nosso Deus não desiste de ninguém. E você? Você que lê isso hoje, talvez carregando culpas que pensa serem imperdoáveis, ou ódios que te consomem, saiba. O mesmo Deus que a tirou das trevas daquela cela está te chamando agora. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você caiu. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Basta você se render. Porque se ele pode transformar uma assassina em uma serva, pode transformar qualquer coração. Até o seu. Ela entrou na igreja pela primeira vez com as mãos ainda marcadas pelas algemas que usará por anos. Não eram as marcas físicas que a incomodavam, mas a memória do que aquelas mãos haviam feito. Quando se ajoelhou no banco de madeira, sentiu o peso de cada pecado como se fosse uma pedra amarrada ao seu pescoço. Mas ali, entre os irmãos que cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, algo começou a se quebrar dentro dela. Não foi um alívio instantâneo e foi uma guerra. Uma batalha entre a voz que lhe dizia, você não merece, e outra, mais suave, mas mais poderosa, eu já te perdoei. Nos primeiros dias, ela mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Evitava as irmãs mais idosas, temendo que lessem em seu rosto a história que tentava esconder. Até que uma manhã depois do culto, a irmã Maria, aquela que sempre sentava na segunda fileira e orava com as mãos levantadas como se estivesse segurando o céu, se aproximou. Não com palavras, mas com um abraço. Um abraço longo, daqueles que não solta enquanto a alma não se acalma. Filha, o sangue de Jesus não apenas perdoa, ele apaga, sussurrou no seu ouvido. E pela primeira vez ela chorou sem vergonha. As noites ainda eram difíceis. Sonhava com a cela, com os gritos, com o dia em que planejara te matar. Acordava suada, com o coração batendo como se ainda estivesse correndo. Mas então se lembrava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Começou a orar em voz alta, como se precisasse ouvir a própria voz dizendo, Senhor, eu não quero mais esse passado. Toma ele de mim. E Deus, fiel, ia tirando, pedaço por pedaço, a escuridão que a acompanhava. Um domingo, durante o testemunho, ela se levantou. As mãos tremiam, mas a voz, embora fraca, saía firme. Eu era uma mulher perdida. Odiava sem motivo. Machucava sem piedade. Mas Deus me encontrou onde ninguém mais olharia, dentro de uma prisão, com o coração mais duro que as grades. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Se Deus pode me salvar, Ele pode salvar qualquer um, terminou.
E naquele dia 3 almas se entregaram a Cristo, impactadas não pela eloquência, mas pela sinceridade de quem já esteve no abismo e foi puxada para a luz. Você se lembra do dia em que ela te procurou depois do culto? Não para falar do passado, mas para te agradecer. Se não fosse você, eu nunca teria conhecido o amor de Deus, disse. Você ficou em silêncio, porque sabia que não era sobre você. Era sobre aquele que usa até as piores intenções do homem para realizar seus propósitos. Ela te deu um pequeno papel dobrado. Dentro uma passagem escrita à mão, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Aquilo não era um agradecimento a você, mas um testemunho de que Deus havia transformado até a maldade dela em bênção. Agora, ela serve na obra. Não de forma ostentosa, mas naquilo que muitos não veem. Visita os doentes, ora pelas irmãs que choram nos bancos dos fundos, leva um prato de comida para quem está de cama. Não fala muito, mas quando fala, é com uma autoridade que só vem de quem foi quebrantado e reconstruído por Deus. Uma vez, uma jovem irmã, desanimada por causa de um pecado que cometera, lhe confessou: "Eu acho que Deus nunca vai me perdoar." Ela segurou as mãos da moça, olhou nos seus olhos e disse: "Se Deus perdoou uma assassina como eu, Ele perdoa você. Não é questão de merecer. É questão de crer." E as orações dela? As orações são daquelas que fazem os anjos se inclinarem para ouvir. Não são longas nem cheias de palavras bonitas. São curtas, diretas, como se ela estivesse conversando com um pai que conhece cada cicatriz dela. "Senhor, tu sabes o que eu já fui, mas hoje eu sou tua. Usa esta vida que o Senhor resgatou." E Deus ouve. Como ouviu quando ela orou pela irmã que estava com câncer e a médica, sem explicação, disse que o tumor havia sumido. Como ouviu quando ela orou pelo irmão que estava prestes a desistir da fé, e ele voltou chorando ao culto, arrependido. Ela ainda tem dias difíceis. Às vezes o inimigo tenta trazer de volta as lembranças, como se quisesse provar que o perdão não é real. Mas ela já aprendeu. Quando a culpa bate à porta, ela abre a Bíblia e lê em voz alta: "Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." Salmos 103:12. E então ora: "Senhor, se tu já jogaste meus pecados no fundo do mar, por que eu vou ficando pescando eles de volta?" Hoje, quando ela canta Maravilhosa Graça, não é só uma música, é uma declaração de guerra. Porque ela sabe que cada nota é um golpe no inimigo, que queria vê-la destruída. Cada palavra é uma vitória do Deus que a tirou do lixo e a assentou entre príncipes. Salmos 1:3-7-8. E quando ela levanta as mãos, não são mãos de uma ex-presidiária, mas de uma filha de Deus, lavada, justificada, santificada. Você já parou para pensar no poder de um testemunho como o dela? Não é a história de uma mulher que se redimiu, é a história de um Deus que não desiste, que vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, que entra nas prisões, nos hospitais, nas casas de quem está quebrado e diz: "Eu te amo. Venha para mim." Talvez você esteja lendo isso hoje e pense: "Meu caso é pior. Eu fiz coisas que ninguém jamais saberia." Mas se Deus pode transformar uma planejadora de morte em uma portadora de vida, Ele pode fazer o mesmo por você. Não é sobre o que você fez, é sobre o que Ele fez na cruz. Não é sobre quão fundo você caiu, é sobre quão alto Ele pode te levantar. Ela costumava dizer: "O diabo pensou que me tinha quando me jogou na prisão, mas foi lá que eu encontrei a liberdade verdadeira." E é assim que Deus age. Ele pega o que o inimigo quis usar para nos destruir e transforma em um degrau para nos aproximar dele. Então, o que você está esperando? Se há algo no seu passado que ainda te acusa, entregue a Deus hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, porque a mesma graça que a salvou está disponível para você. A mesma mão que a tirou das trevas pode te tirar também. Basta você estender a sua. E quando você fizer isso, vai descobrir, como ela descobriu, que a maior prisão não eram as grades de ferro, era a culpa que você carregava. E que a verdadeira liberdade não é sair da cadeia, mas entrar nos braços do Pai. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Essa promessa não tem data de validade. Não tem exceções. É para você, agora. Ela se lembra do dia em que as portas da prisão se fecharam atrás dela com um estrondo que ecoou na alma. Não foi o barulho do metal batendo que a assustou, mas o silêncio que veio depois. Um silêncio que gritava: "Agora você está sozinha." Mas Deus já estava lá, esperando por ela no lugar onde ninguém mais queria estar. Nos primeiros dias, ela não chorava. Não pedia ajuda. Não olhava para ninguém. A raiva era sua companheira, e o ódio, seu escudo.
Até que uma noite, depois de mais um dia de gritos e xingamentos trocados com as outras detentas, ela se jogou no beliche e sussurrou entre os dentes: "Se você existe, me mostra." Não era uma oração bonita. Não tinha palavras certas. Era um desafio, um grito de quem já não tinha mais forças nem para acreditar. Mas Deus ouve até os gemidos que não conseguem virar palavras. Na manhã seguinte, uma irmã em Cristo, aquela que todos chamavam de a louca que ora, sentou-se ao seu lado no pátio e disse: "Eu sonhei com você ontem. Deus me mostrou que você está com sede." Ela riu com amargura. "Sede? Aqui só tem água podre e lágrimas." Mas a irmã não se moveu. Tirou da bolsa um pequeno Novo Testamento, já gasto pelas mãos de outras presas, e abriu em João 4, "Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede." Algo dentro dela estremeceu. Não era a água que faltava. Era algo mais profundo. Ela começou a ler. Não entendia tudo, mas as palavras entravam como bálsamo nas feridas. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3:16. "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8:36. "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10. Cada verso era como uma chave girando numa fechadura enferrujada. E então, uma noite, enquanto lia salmos à luz fraca de uma lâmpada queimada, ela encontrou o versículo que a quebraria de vez: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Salmo 4:08. Como? Ela pensou. Como posso dormir em paz aqui? Mas naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, ela fechou os olhos sem medo. E sonhou com um homem de mãos marcadas por cravos, estendendo os braços para ela. Quando acordou, as lágrimas molhavam o travesseiro. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ela não conseguia nomear. Mais tarde, soube que era arrependimento, a dor que precede a cura. Foi então que ela começou a orar. Não como quem repete palavras, mas como quem fala com um pai que está do outro lado da grade, esperando. "Senhor, eu não sei orar direito. Não sei nada da Bíblia. Mas se o Senhor pode me ouvir aqui, me ajuda." E ele ouviu. Não com trovões ou visões, mas com uma paz que encheu o peito dela como um rio transbordando. "Eu te perdoei antes mesmo de você pedir", parecia que ele dizia. Os dias na prisão não ficaram fáceis. As brigas continuavam, as humilhações também. Mas agora ela tinha algo que ninguém podia tirar: a certeza de que não estava sozinha. Uma vez, durante uma rebelião, uma faca foi cravada na parede perto da sua cabeça. Ela fechou os olhos e ouviu uma voz no coração: "Não temas, porque eu sou contigo." Isaías 41:10. Quando abriu os olhos, a arma já tinha caído no chão, e a detenta que a ameaçava estava paralisada, como se algo a impedisse de prosseguir. Foi Deus, ela soube na hora. As outras presas começaram a notar. "O que aconteceu com você?" perguntavam. "Por que você não xinga mais? Por que não revida?" Ela só respondia: "Porque ele me ama." Algumas riam. Outras, secretamente, pediam que ela orasse por elas. E assim, no lugar onde o diabo pensou que a tinha vencido, Deus começou a levantar um altar. Um dia, a irmã que lhe dera a Bíblia perguntou: "Você já pensou em ser batizada?" Ela hesitou. "Mas eu ainda estou aqui." "Como?" A irmã sorriu. "Deus não espera a gente sair da prisão para nos libertar." Então, numa tarde quente no pátio da penitenciária, com água de um balde e testemunhas que também estavam presas, mas livres em Cristo, ela foi batizada. Quando saiu da água, sentiu como se as correntes que a amarravam por dentro tivessem se partido. "Agora eu sou nova", pensou. E era. Os anos passaram. Ela cumpriu sua pena, saiu, e o mundo lá fora era tão frio quanto a prisão, só que agora sem grades para esconder a solidão. Mas ela tinha aprendido uma coisa: a fé não é para dias bons. É para todos os dias. Arrumou um trabalho humilde, alugou um quarto minúsculo, e todas as noites, antes de dormir, agradecia. Não por ter muito, mas por ter ele. Um dia, anos depois, ela estava na fila do supermercado quando uma mulher a reconheceu. Era a mesma que anos antes tinha contratado seus serviços para planejar um crime. O rosto da mulher empalideceu. Você não me denuncia?" Ela olhou nos olhos daquela que um dia foi sua inimiga e sentiu uma compaixão que só poderia vir de Deus. "Já fui perdoada por coisas muito piores. Como eu poderia não perdoar você?" A mulher começou a chorar ali mesmo, entre as gondolas de pão e leite. "Como você consegue ser assim?" Ela sorriu: "Porque ele me fez assim." Hoje ela visita prisões. Não como ex-detenta, mas como portadora de uma mensagem: "Se Deus pode me tirar de lá, pode tirar qualquer um." Leva Bíblias, abraça quem ninguém abraça, ora com quem não sabe orar. E quando as presas perguntam: "Como eu sei que Deus me ama?"
Ela responde com a sua própria história. Ele me amou quando eu era inimiga dele. Ele me buscou quando eu não queria ser encontrada. Se fez isso por mim, fará por você. Às vezes, à noite, ela olha para as mãos e vê as cicatrizes de uma vida que quase a destruiu. Mas então se lembra das mãos cravadas na cruz, marcadas por amor, não por ódio. E sabe, aqueles ferimentos a salvaram. Se você está lendo isso hoje e acha que seu passado é grande demais, lembre-se, a graça é maior. Se acha que suas falhas são muitas, saiba, o sangue de Jesus cobre tudo. Não importa onde você esteja, numa cela, num hospital, numa cama vazio de esperança, Deus está ali. Ele não espera você se limpar para te abraçar. Ele te abraça para te limpar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mateus 11h28. Não é um convite para amanhã, é para agora. Não é para quem já está pronto. É para quem está quebrado. Não é para quem merece. É para quem precisa. E você precisa. Eu preciso. Todos nós precisamos. A questão não é se você é digno, ninguém é. A questão é, você vai deixar ele te fazer digno?